Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai ser a primeira transmissão ao vivo do nosso Café com Previdenciário, como a gente já tinha falado aqui para vocês, que a gente vai passar um pouquinho para vocês dos nossos momentos aqui de bate-papo, né, no momento de descontração, quando a gente sempre tá tomando um cafezinho e conversando sobre o direito previdenciário. Quem vai participar comigo é a doutora Enaira. Aguardar só uns minutinhos aí para ela poder entrar na nossa live, né? E, e é isso daí. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carla, eu sou advogada, né? Já tenho 5 anos de formada, trabalho com direito previdenciário, que é a minha área de especialização. Então tem muito tempo aí que eu tô na batalha, né, para aprender cada vez mais, entre uma reforma, um decreto, uma legislação nova e outra, a gente vai estudando e buscando sempre melhorar para poder fazer um bom atendimento para os nossos clientes. E aí eu tenho uma sócia, uma parceira, uma amiga que trabalha comigo. Já tem mais ou menos um ano que a gente é sócia. E aí a gente sempre tá batendo papo sobre o previdenciário, né? E aí nesses bate-papos sempre tem um cafezinho que não pode faltar, que é a nossa mania de mineiro, um cafezinho com queijo, um pão de queijo e o café. Aguardar um pouquinho a doutora Enaira aqui, que a gente teve uma interferência aqui no vídeo. Vou esperar ela entrar na transmissão ao vivo para poder aceitar aqui o convite dela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, cadê a doutora Enaira? E aí, gente, a gente tem vários seguidores aqui no Instagram, tanto no meu particular quanto no do escritório, de advogados também que atuam nessa área, né? Então vai ficar um convite aí. Se algum advogado quiser participar, quiser vir bater um papo com a gente, tomar um cafezinho aí do seu escritório, entrar na nossa live para poder conversar um pouquinho com a gente, toda quinta-feira às 17h30. É só vocês mandar uma mensagem para mim ou para a doutora Enaira que a gente vai estar dando esse espaço também, né? Para quem quiser participar, bater um papo. Se já tiver alguém aí online que quiser participar também, pode mandar uma mensagem ou mandar um comentário aí que eu aceito a solicitação aqui para participar. Guardar só mais uns minutos para a doutora Enaira entrar. Enquanto isso, eu vou falar um pouco para vocês da minha trajetória como advogada previdenciarista. Há muito tempo que eu tenho contato com o direito previdenciário, porque eu tenho um avô, né, que ele foi o meu grande inspirador. Ele sempre me tratou como filha também. Ele sempre quis ter uma filha e ele teve 3 filhos. E nenhum dos filhos quis seguir o caminho dele. Ele, depois de um pouco mais velho, né, de um tempo, ele ele formou em direito, ele foi técnico de INSS. Então eu era muito criança e já tinha contato um pouco assim com o direito previdenciário. E depois passou por muito tempo na minha vida sem eu pensar em ser advogada. Só depois mesmo, quando eu fui fazer vestibular, na minha época ainda tinha o vestibular, né? Não era só Enem, que ele me incentivou e falou assim, por que você não faz direito? E aí eu fui decidir fazer direito. Mas eu vou deixar para contar isso um pouquinho mais depois para vocês, que a doutora Enaira já entrou aqui e eu vou aceitar a solicitação dela aqui para poder participar. Enaira, já enviei a solicitação, pode aceitar aí. Olá, Olá, tudo até que enfim bem? consegui entrar. Tive Que bom, dificuldade, deu certinho. mexer com a tecnologia não é fácil não, né? Não é fácil não, mas Tava é assim caindo a mesmo. internet, oscilando o tempo todo. Eu Aham, falei, ai meu Deus, logo agora, não posso deixar. de Que jeito bom que deu nenhum. certinho. Eu tava aqui. Tá travando um pouquinho, mas eu acho que vai dar sim. Tava aqui falando um pouco pro pessoal a respeito de
como eu decidi, né, fazer direito e entrar nessa empreitada aí do direito previdenciário. Estava falando que da minha grande inspiração, né, que foi o meu avô, que foi técnico do INSS. E aí, desde muito pequena, eu já tinha contato com o direito previdenciário. E também acho que um pouco pelo fato da gente ter o mesmo signo, ele também é virginiano. Sempre posto aqui alguma coisa de Opa, peraí. signo, que eu adoro falar sobre signo. A gente tem uma personalidade muito parecidas. E ele sempre me mostrava, quando eu era criança, ele tinha escritório dele, a gente morava no mesmo quintal e eu ficava lá admirando muito aquele trabalho dele, como ele se empenhava em ajudar as pessoas a conseguir o benefício previdenciário, né? E aquilo ali me inspirava muito. E sempre eu falava, quando eu era criança, que quando eu crescesse, eu queria ser advogada. E E previdenciarista, aí, hein? e previdenciarista. Não podia deixar de Mas ser. aí, até então, eu não tinha, assim, definido muito bem, não. Porque, para falar a verdade, eu era tão pequena que eu nem sabia explicar direito o que era advogar. Mas, para mim, né, com base nos exemplos dele, no que ele passava para mim, advogar era ajudar as pessoas, porque sempre eu via lá alguém pedindo ele, pessoas às vezes carentes, algum precisava de algum benefício assistencialista, alguma coisa. E ele, depois de aposentar, né, como técnico do INSS, ele chegou a ser analista também do TRT, mas depois que ele aposentou, ele fazia algumas coisas assim mais pro bono, né, para poder ajudar o pessoal ali da comunidade. Aquilo dali eu sentia muito orgulho e acreditava, né, Muito nisso bacana. mesmo que advogar era ajudar as As pessoas. E pessoas realmente, justamente. porque E nessa área principalmente, né? Nessa área, isso, assim, é uma área que realmente nos possibilita realmente ajudar as pessoas, né? ajudar as pessoas. São pessoas muito carentes, né? Dos seus direitos mesmo, às vezes não tem esse Isso, acesso, até porque é uma área extremamente difícil, que requer um conhecimento técnico muito específico exatamente. e não tem acesso, né? Não é à toa que o INSS hoje, né, segundo o CNJ, é um dos maiores litigantes, né, do Brasil. Isso. Tá aí no ranking aí E em busca sempre de um direito, né? Um direito exatamente, que o exatamente. Estado deve prover na contraprestação da contribuição. E aí, assim, depois eu, por um tempo, eu não fiquei pensando muito nisso, não, né, em relação a querer ser advogada, muita dúvida, mas depois que eu comecei a faculdade, eu realmente vi que era aquilo dali que eu queria para a minha vida. E aí, depois de formada, no início assim, não tive experiência de fazer estágio em escritório e nada relacionado à área previdenciária, a não ser algumas coisas que meu avô me chamava para ver com ele ali. E aí eu comecei a tomar gosto e ele me ensinou assim a advogar no início da forma raiz mesmo, né, fazendo o cálculo ali de tempo de contribuição à mão, do jeito que ele sempre fez, do jeito que ele fazia, que antes era na máquina de escrever e eu ficava lá, nem sabia ler e escrever ainda direito, ficava lá na máquina de escrever fingindo que estava advogando com 4, 5 aninhos. Ai, E aí eu tive a oportunidade de começar a advogar nessa área através dele, que falou assim: não, agora os clientes que aparecerem, você vai pegar e vai resolver, vai você dar vai conta, cuidar, né? vai cuidar. Isso E mesmo. aí eu comecei e apaixonei até chegar ao ponto de falar assim: não, gente, eu não quero mais advogar em área nenhuma, quero ficar por conta do previdenciário. O previdenciário é o ápice da advocacia que eu sempre sonhei para mim, que eu sempre imaginei o que era advogar. E aí eu não quis mais abrir mão de me ocupar, né, assim, a advogar em outras áreas e querer cada vez mais especializar. E nessa busca de ampliar os horizontes, de ter alguém caminhando junto comigo, né, com os mesmos objetivos, eu encontrei a doutora Enaira, Eu tive nós esse fomos privilégio, né? apresentadas, Eu tive esse e privilégio de aí conhecer. bateu muito assim de cara, deu tudo certinho, que ela também estava com o objetivo de advogar nessa área, né, doutora Enária? Sim, Aí sim. você pode contar também para a gente um pouquinho de como foi seu início, assim, como que você escolheu especializar no direito previdenciário. Enquanto isso, eu É, vou tomar um cafezinho, né? isso, Que hoje porque também eu é do escolhi, previdenciário, né? Café com escolhi essa previdenciário. xícara que eu ganhei de Dia das Mães como Ai, que foto minha e chique. da minha filha, Chique, em a minha tá homenagem que linda. ontem foi Dia dos Filhos.
Olha que chique. A minha tá simplesinha ainda, mas vou melhorar, tá? Vou melhorar. Tá ótimo. A minha história foi um pouquinho mais, um pouco diferente, que realmente quando eu fiz a faculdade de Direito, eu fiz em São Paulo, em Mogi das Cruzes. Morava na época em São José dos Campos, fiz na Brás Cubas em Mogi das Cruzes, curso de Direito. Fiz uma especialização em processo civil e daí atuei muito pouco inicialmente, né? Por mais ou menos um ano e pouco na área. E depois saí totalmente, quando eu mudei para Minas Gerais, eu saí totalmente da área da advocacia, bastante desestimulada com a carreira, enfim. E montei uma loja, fui para o comércio. Depois do comércio, retornei para a advocacia. Falei, não vou exercer minha profissão, porque né, até questão de honra da gente, né, batalhar e exercer o que você realmente se prestou a ter como missão de vida mesmo, né? E fui voltei para a advocacia e aí fiquei naquele clínico geral, né? Fazendo tudo um pouco. Né? Que é bem normal no O que início, né? Até a gente se identificar. Isso, exatamente. Tive minha filha nesse meio tempo, minha última filha. E aí transferi minha OAB para Minas Gerais. E aí comecei, né? Com muita dificuldade, porque não é fácil você iniciar, né? Assim, começar tudo do zero depois de tanto tempo. Voltei a estudar e não fiquei, assim, sempre com foco de achar assim, eu tenho que achar um nicho para me poder retornar. Um nicho que realmente tem a ver comigo, sabe? Dá prazer em trabalhar, dá prazer né? de trabalhar, que eu vou, né? E aí eu fiquei procurando. Quando eu me deparei com o direito previdenciário, foi muito assim, vendo outras pessoas falarem do direito previdenciário, que eu achava assim, um direito muito, muito distante da minha realidade, porque na minha faculdade eu não tive essa matéria, não tive essa disciplina. Acontece isso com muitos advogados, então não tive não esse estuda, não tem com o como. direito previdenciário. E outro fator também, eu não, assim, eu fui para humanas justamente porque eu não gosto de exatas. Então, cálculo para mim era, né? E por fim, por questão de, acho que de missão mesmo, peguei o meu primeiro caso de direito previdenciário, e aí já comecei a estudar, né? Porque não tem outro jeito de você não fazer diferente. Se você não Verdade, tem se que muito preparar, estudo, né? muita dedicação. Que o conhecimento técnico é a base de tudo. E tem que dedicar mesmo, estudar mesmo. E assim, eu tive o privilégio de conhecer você, porque eu estava meio que sozinha aqui. Porque toda parceria que eu encontrava aqui, ninguém queria direito previdenciário. Ah, não. É igual comigo, eu também advoguei 2 anos sozinha. Ninguém queria, não, e tal, vamos voltar à área, sempre não vamos possível, criminal, e eu falei, nossa, tem que achar. Aí, por fim, e eles não sabem o que estão perdendo, né? Porque o direito previdenciário é maravilhoso. Aí quando realmente você se depara com o direito previdenciário, se apaixona, né? Amor à primeiro caso. Isso. Primeira aposentadoria. Exatamente. Quando você, né, pega o seu primeiro cliente, você entrega o direito para ele, aí não tem satisfação né, é uma satisfação imensa, muito bom, muito gostoso. É um privilégio mesmo de poder ter essa missão, né, de entregar o direito das pessoas. É um sonho, você lida com o sonho da pessoa, né, com uma vida inteira de trabalho, muitas vezes, né, para quem trabalha a vida inteira. E com muito sacrifício, depois, no final da vida, na hora de você estar descansando, estar aproveitando, você não tem aquele reconhecimento que é um direito seu, né? Então, para mim, foi realmente um achado mesmo, encontrar na advocacia previdenciária e agora com a sua parceria, né? Ter encontrado você, para mim, foi assim, muito importante para eu conseguir caminhar. Porque é muito difícil você caminhar sozinha, assim, sem, né? Verdade. Porque assim, a gente tem aquela força, aquela, né?
aquela energia que vai te impulsionando e você vai indo e vai cada vez mais, você vai melhorando, sentindo mais vontade de Verdade. fazer acontecer. Porque muitas vezes você pensa em desistir, né? Uhum. Nossa, Isso porque é acontece com muita difícil. gente, principalmente no início da carreira, né? Porque E às é vezes, difícil. assim, que é um pouco demorado, às vezes tem gente que acredita que é demorado o retorno, ou também acontece aquela questão, assim, do advogado não querer a área do direito previdenciário, pelo fato ainda de muitas pessoas acharem que não precisa do advogado para estar resolvendo, né, a parte administrativa. Mas que, na verdade, às vezes, quando faz mesmo com o advogado, principalmente especialista na área, desde o início, acelera muito esse processo da demora, né, da concessão do benefício, porque já inicia ele da forma mais correta possível, com o procedimento mais bem instruído, e aí E fica até mais agora mais fácil, ainda, né? Aí mais agora mais ainda. ainda, depois dessa nova legislação que está tendo, né, depois da emenda constitucional 103, depois do decreto 10.410, né, mais ainda Exatamente. vai precisar Reafirma a necessidade do isso, advogado previdenciário, né? realmente reafirma realmente a necessidade de ter aí a figura do advogado para tá dando, tá instruindo o processo administrativo Uhum. de forma que quando chegar lá, se precisar, né, chegar na via judicial, já está todo instruído, até para a questão da Exatamente. reafirmação da DER, enfim, né, uma questão mais É. técnica, mas o advogado é de suma importância. Uhum. E principalmente agora, depois da reforma da Previdência, as dúvidas que surgiram, né? Que está todo mundo muito Cada perdido. vez mais as pessoas estão perdidas em saber, né, por qual caminho, por onde vai começar e qual regra realmente ela vai se enquadrar para Encaixar. requerer o seu E benefício previdenciário. se tem Mas algum direito assim, adquirido, porque às vezes já tem isso. direito adquirido, né? Para Aham. perder o benefício na regra Exatamente. anterior, se é mais benéfico ou não, para fazer um planejamento previdenciário, enfim. Né? A figura do advogado realmente, no direito previdenciário, cada vez está mais necessária, né? Mais Exatamente. importante. E nós estamos aí, né? Exatamente. A gente está E aí. assim, agora que a gente já se apresentou, né, eu queria que você falasse um pouco aí pra gente como que a gente teve essa ideia, como que surgiu a ideia do café com o previdenciário, que partiu Ai, de você, né? Essa ideia do nosso momento aí de descontração em meio a tanto trabalho que a gente tem, graças a Deus. graças a Deus. Então, assim, surgiu, né? A gente tomando um cafezinho realmente depois de uma discussão depois de um trabalho, a gente discute normalmente os nossos casos concretos aqui. E aí a gente falou, vamos tomar um café, vamos, né, relaxar ali, tomar um cafezinho. Coloquei a mesa, vamos tomar aquele café e começamos a conversar, bater aquele papo e tal. E a coisa foi fluindo, foi fluindo. Falei, gente, que coisa bacana. A gente podia criar, né? Porque hoje em dia essa É questão do verdade. digital está muito, né? Tá muito presente mesmo. Quem não tiver presença digital, infelizmente, não vai se, né, marcar presença. Então, vamos fazer um café com o previdenciário, que a gente bate papo, a gente conversa sobre tudo, inclusive sobre o direito previdenciário, por que não, né? E aí, Aham. da onde surgiu aí, de tomar um café e bater papo. A princípio, seria nós duas juntas, né? Assim, numa mesa e tal. Isso. Mas depois falou, vamos fazer live? Porque nem sempre, porque hoje em dia a gente trabalha, a gente tinha um escritório, hoje a gente não tem mais, trabalhamos home office, né? Aham. Né? Então a facilidade da tecnologia hoje nos permite, né, fazer os atendimentos tudo online, as plataformas do INSS tudo digital, a Justiça tem o PJE, enfim. E permite Então, também assim, essa e até o aproximação, cliente né, com as pessoas, exatamente uma permite você ter aproximação com as maior. pessoas e nem sempre a gente está com essa disposição e com esse tempo, né? Essa disponibilidade para poder se encontrar. Então, a melhor A forma gente às vezes, essa mesmo. Salvo e algumas exceções, agregar o café depois a gente. também, que somos apaixonadas, né? Exatamente. Tô Principalmente em tempo travando de um pouquinho aí pandemia também, que sua precisava de café. transmissão. Exato. Então, voltou? Agora voltou. Voltou sim. Exatamente. E Então, unir o útil ao agradável, né? Porque exatamente. Café. sempre a gente tem esse costume
de bater papo a respeito de algum assunto. Sempre, todas as vezes. Que a gente também gosta de ir numa cafeteria, né? E aí sempre, ou quando uma vai na casa da outra, ou encontra para poder falar alguma coisa, vamos tomar um cafezinho. E aí, É, assim, como a gente respira casa de direitos mineiro não pode faltar previdenciários, café, não. Casa de não pode mineiro não faltar pode faltar café café, nunca. não. Né? E como a gente sempre está respirando o direito previdenciário 24 horas, sempre quando a gente está tomando um café, a gente está conversando sobre algum tema, algum assunto. E eu lembro que no dia que a gente teve essa ideia, né, de compartilhar com as pessoas esse nosso momento, a gente estava conversando sobre a importância do planejamento previdenciário. E a gente, assim, sem perceber, a gente começou a conversar e falar sobre tudo a respeito do planejamento previdenciário, a melhor forma de poder trabalhar, porque que é necessário, como se a gente estivesse dando uma explicação uma para a outra ali, né? A importância do nosso próprio trabalho. E aí nisso, e tomando café, né? Lógico. E aí nisso a gente pensou, por que não gravar? Por que não compartilhar? E, Tanto para os nossos clientes, para as pessoas também, que às vezes a gente nesse bate-papo, nessa conversa, pode estar tirando dúvidas, como também para os nossos colegas advogados que trabalham também na mesma área ou que querem começar a trabalhar e às vezes fica um pouco na verdade, perdido, acho que né? na verdade, acho que o propósito, assim, né, assim, o grande propósito mesmo é incentivar, né, Incentivar. essa nova geração de advogados que às vezes, né, está chegando aí e não sabe por onde começar, é realmente falar do direito previdenciário, que assim é um Isso. nicho muito, que tem um campo assim muito amplo, né, para se começar. E aproveitar essa cabecinha fresca aí que tá vindo com o gás todo, né, do advogado que está iniciando a carreira Em e verdade. estudar mesmo, pôr em prática. Porque a E advocacia também previdenciária ela está carente de bons profissionais. Né? A gente profissionais especializados também, né? especializados, justamente. Especializados, que tenham conhecimento técnico, porque eu acredito também que é uma forma, um dos meus propósitos, né, contudo, é também incentivar a valorização do advogado previdenciário, mostrar que ele é necessário, sim, para o requerimento bem feito de um processo administrativo, seja ele, né, no começo ou pelo meio, e também no caso de precisar de realmente ajuizar uma ação. Porque o procedimento previdenciário, ele é bem específico, bem cauteloso, tem que ter essa cautela, né? Uhum. Atentar a todas as peculiaridades ali do caso a caso, e o advogado que queira atuar nessa área, saber também da sua valorização, da necessidade e deixar bem claro para as pessoas que a caminhada, né, em busca de um benefício previdenciário, ela fica muito mais leve com o acompanhamento de um profissional especializado na área. E isso também eu acho que precisa do advogado que atua na área buscar essa valorização e demonstrar conhecimento e capacidade técnica para poder estar ajudando, auxiliando aí as pessoas. E com isso vai realmente tornando assim mais fácil e mais leve essa caminhada no direito previdenciário, tanto para o segurado quanto para o advogado também. Né? Não ter medo da administração pública, não ter medo da autarquia que é responsável aí pela gestão dos benefícios e saber que advogar na área previdenciária é uma luta incansável e interminável de acesso a direitos, né, sociais, assistenciais aí do cidadão. Então, assim, eu sou muito suspeita para poder falar bem do direito previdenciário, porque eu sou muito apaixonada. Então, a gente sempre, assim, está estudando, sempre tá buscando conhecimento e também estamos aí na advocacia digital, né? Porque principalmente essa questão da pandemia acelerou muito o uso de tecnologia, né? Fazendo muito uso de recursos que já estavam disponíveis para a gente. A Taira Lelis está conosco aqui. Ela queria fazer uma Isso, perguntinha. Seja bem-vinda, Taira. Tudo bem? pode mandar. Isso é fera aí no marco digital.
Pode fazer a pergunta aí, nós estamos à disposição. A Taira, Será que ela está disponível ainda? tá, acredito que sim. Ela quer fazer uma pergunta. Enquanto ela formula a pergunta aí, a Taira é fera, é aluna do Júnior Moreira, Ah, sim. fera no marketing O digital. Júnior que nos apresentou muito também, né, sobre o mercado aí do Isso. marketing digital e nos auxiliou bastante coisa. Olha, deixa eu Vamos ver ver a aqui. pergunta dela aí. Você consegue ler melhor aí. Ó, no caso de pessoas com Isso. deficiências adquiridas, que aos olhos do médico a pessoa tá boa, mas a pessoa não está. É possível aposentadoria? Ah, sim. Então, nesses casos, depende muito se ela já teve algum. Pelo que eu entendi aí, a pessoa adquiriu, né, ao longo da vida aí alguma deficiência, mas algum médico, não entendi muito bem se foi o médico aí que realizou algum tipo de perícia ou Talvez a perícia não tenha a sido, né, perícia pode ter dado uma alta passou. médica, Uhum. né? Mas a pessoa não está bem. Nesses casos aí de alta médica, ou que a pessoa continua com, se for deficiência, a deficiência for permanente, dependendo da situação, ou ela tem, antes da aposentadoria, todos têm direito de reabilitação, né, que é uma reinserção. Muitas pessoas não conhecem essa parte do trabalho da INSS, que é a reabilitação, o programa de reabilitação para poder reinserir essa pessoa no mercado de trabalho, de E o acordo com as INSS novas não oferece necessidades também, especiais. E né? às vezes não oferece, e é um direito das pessoas antes mesmo de converter um auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. É um direito da pessoa ser reinserida no mercado de trabalho. Agora, de todos os casos, se a pessoa for realmente estiver necessitada, né, de continuar em permanência do benefício previdenciário aí de incapacidade temporária e ainda não foi constatada essa capacidade definitiva, sendo negado pelo INSS no processo administrativo, precisa ajuizar uma ação e também contestar o laudo médico, né, que não vê esse direito da pessoa aí de precisar dessa permanência e aí pedir uma perícia também judicial e formular, o advogado pode formular alguns quesitos, né? E apresentar toda a documentação necessária aí para configurar essa permanência dessa necessidade do afastamento de atividade laboral ou até mesmo, de último caso, a conversão de uma para uma aposentadoria por invalidez, se essa deficiência for definitiva e impossibilitar a pessoa de ser reinserida no mercado de trabalho. A gente já está, Taira, caso, né, eu não tenha entendido muito bem a sua pergunta, doutora Enaira, você pode entrar em contato com a gente também, que a gente pode ajudar a esclarecer. A gente já está caminhando aí para o final da live, né, que a gente não Isso é quer bem fazer algo curtinha muito. mesmo, a intenção é essa, só para a gente começar, Mesmo porque porque também vai ser semanal, né? Então, é para não ficar algo muito cansativo, muito cansativo. difícil de continuar assistindo, a gente, a gente vai encerrar por aqui e vamos já depois a gente vai postar quais serão os temas, né, das próximas. Na quinta-feira que vem a gente já vai falar mesmo sobre algum assunto mais específico aí do direito previdenciário, do direito material. Mais alguma consideração, doutora? Só agradecer, obrigada, viu? Obrigada a Pela sua você. presença, muito bom te ver. Hoje nós Bom nos te não ver nos vimos, pessoalmente também. tá? Beijo para você, qualquer coisa eu tô aqui. Gente, tchau, obrigada Pode pela deixar. participação de todos aqui, tá? Até semana que vem no Café Previdenciário. Beijo. Muito obrigada, pessoal, por quem está assistindo a gente. A gente vai deixar salvo, tá? No nosso perfil do Instagram. A gente vai deixar salvo para quem quiser assistir depois. E muito obrigada, porque
para quem ficou aí com a gente, quem acompanhou, e já o agradecimento antecipado para quem quiser assistir depois. Então, a gente vai continuar nas próximas semanas, a gente vai falar sobre. A gente vai decidir ainda sobre um tema Vamos decidir, bacana, vamos né? olhar um tema bem legal. Quem tiver sugestão também de algum Pode tema mandar. interessante aí, quiser mandar, manda pra gente. E Bem-vinda. também eu deixei aberto, tá, doutora? Antes de você entrar, para algum advogado que queira participar também com a gente do Café com Previdenciário, Ótimo. manifestar Muito bom. atenção. Queria deixar também um beijo para as advogadas, mulheres advogadas aí previdenciaristas, que estão no nosso grupo de mentoria, né? Da mentoria em grupo, Adriana, Deisiane. Deisiane, Muito todo mundo que está aí assistindo a gente e mandando, eu vi aí que está todo mundo mandando um beijo, beijo, acenando. beijo, beijo. Muito obrigada pela confiança e por também escolher o direito previdenciário e caminhar com a gente aí, né? Isso mesmo. Muito bom. Então tá bom, gente. Até mais. Com Beijo, Deus. beijo. Tchau, Beijos, até o tchau. próximo.